Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Hoje é dia 6 de maio de 2025, terça-feira, e no vídeo de hoje vamos falar sobre Sul-Americana, vamos falar sobre possíveis nomes de reforços para o Fluminense, vamos trazer uma enquete também muito interessante que eu quero saber a opinião dos amigos e o Fluminense podendo mudar de fornecedor esportivo para sua camisa, beleza? Então, fica com a gente até o final do vídeo aí e vamos nessa. Voltamos em definitivo para mais um vídeo falando de Fluminense. E antes de começar, quero pedir para os amigos deixarem aquele like maroto, né? Aproveita, deixou o like, clica naquele hypar que fica do lado, ativa as notificações também, aquele famoso sininho para ajudar a gente. Se inscreva no canal que é muito importante e vire membro também, fortaleça o nosso canal, né? Faça parte lá do nosso grupo exclusivo de membros lá no WhatsApp. E siga a gente nas redes sociais também, @Pitaco_Tricolor. Estamos no X e no Instagram. Beleza? Então vamos lá, vamos começar falando sobre possíveis nomes para reforços do Fluminense, né, para essa sequência do ano de 2025. Já estão começando a pipocar alguns nomes. E três nomes que surgem já com força são dos goleiros João Paulo do Santos e Marcelo Lomba do Palmeiras. Vou começar falando sobre esses dois, né? O Lomba é um goleiro que faz 39 anos em dezembro desse ano, né? O contrato dele termina no fim do ano e o Palmeiras ainda não sinalizou com uma possível renovação com o Lomba. O João Paulo é um jogador bem mais novo, é um goleiro que faz 30 anos, agora em junho. É um goleiro que sempre teve muito prestígio no Santos, mas acabou perdendo espaço, principalmente depois da chegada do Brazão. É um jogador que tem contrato longo até do final de 2027. E nesse ano de 2025, o João Paulo só fez um jogo até aqui com a camisa do Santos. É de interesse do João Paulo poder jogar mais. Então, ele vê com bons olhos uma possível saída do Santos. Só que o Santos não quer emprestá-lo. O Santos quer ou vendê-lo ou então, de repente, negociar envolvendo jogadores para ir para o Santos, né? Então, já deixa aquela pergunta nos comentários para os amigos responderem para a gente aí. Vocês são a favor da vinda do Lomba ou do João Paulo para ser não um substituto, mas um futuro substituto do Fábio? O que vocês acham sobre? Outro nome que surgiu, né, ontem, o nome que veio através do Thiago, lá do Hora do Flu, foi do centroavante Alejandro. Alejandro, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Vitória, jogador que, revelado no Atlético Mineiro, já teve passagens também pelo Red Bull Bragantino. E o Alejandro, ele foi vendido ano passado pelo Vitória para o CSKA da Rússia por 30 milhões. E segundo o Thiago, o Alejandro não se adaptou, né? Não se adaptou à Rússia, não se adaptou ao CSKA e pretende ver com bons olhos uma volta ao Brasil, né? O Alejandro, que tem 25 anos, e uma informação que é muito importante, ele pertence à empresa de Giuliano Bertolucci, né? A Bertolucci Sport, que é uma empresa que tem um trânsito muito bom ali com o Fluminense, né? Um volume bastante alto de negócios entre o Fluminense e a Bertolucci Sport. Então, é bom a gente ficar de olho nisso. Deixa aí também se agrada a vocês a chegada possível, uma possível chegada do Alejandro para pegar ali, né, a posição de camisa 9 do Fluminense. Vamos lá, vamos falar também agora sobre mais uma notícia que surgiu ontem através lá do Vitor Lessa, que o Fluminense estaria negociando já, inclusive em fases avançadas, com uma nova empresa de fornecimento esportivo para o uniforme tricolor. E essa empresa seria a Puma, né? A empresa alemã, ela estaria aí concorrendo com a Nike e uma terceira outra marca
não revelada, né? A gente vai tentar descobrir qual é essa terceira marca, mas segundo o Vitor Lessa, a Puma estaria à frente nessas negociações. É sempre importante lembrar, isso é algo que a gente sempre fala aqui no Pitaco, né? O quanto o Fluminense perde de dinheiro com a parceria com a Umbro de fornecedor esportivo, porque a Umbro não paga valores fixos ao Fluminense. Então, o Fluminense recebe royalties e peças, né? E as peças da Umbro que são cedidas ao Fluminense. Então, como o Fluminense é um grande vendedor de camisa, a torcida do Fluminense consome bastante os produtos, acaba que o Fluminense recebe os royalties da Umbro, mas sem aquele valor fixo, que de certa forma é uma receita a menos para os cofres do Fluminense. Então, de repente, a Puma vindo, ou talvez a Nike, seria aí a oportunidade de fazer essa mudança, de poder trazer mais dinheiro, mais verba aí para dentro dos cofres tricolores. Então, já vou pedir também para os amigos deixarem se vocês são a favor da Puma no Flu. Eu já falo que, meus amigos, eu vou ter que fazer um trabalho radical aqui para poder caber dentro dos uniformes da Umbro, né? Da Umbro não, da Puma, né? Mas me agrada. Eu acho que são camisas muito bonitas, mas com tanto que pague. Quem pagar, meu amigo, para mim é o favorito para estampar a sua marca na camisa do Fluminense, beleza? Vamos lá, vamos falar agora. Isso aí eu quero saber, é uma opinião que eu quero dos amigos, tá? Eu fiz uma postagem lá no Twitter, no X, né? Comentando sobre o maior gringo do século XXI que vestiu a camisa do Fluminense. Acabou que deu uma repercussão muito grande, a galera, muitas opiniões assim. E aí eu queria trazer esse debate com os amigos aqui do YouTube. Quem vocês acham que é o maior gringo que jogou ou joga no Fluminense no século XXI? E aí eu tenho três nomes para trazer para os senhores: Dario Conca, Germancano ou John Arias? Meus amigos, gostaria muito de saber a opinião dos senhores. Bota aí nos comentários a ordem, né, desses gringos aí que vocês preferem. Eu, particularmente, eu tenho o Dario Conca como não um grande ídolo, porque é difícil para mim falar de idolatria por jogadores, mas um dos jogadores que eu mais me identifiquei ali olhando para o Fluminense, no sentido de importância, né? O que o Conca fez ali em 2009, principalmente 2010, para mim foi algo assim que dificilmente a gente vai ver algum jogador fazer novamente num clube de futebol, né? E aí a gente tem Germancano e John Arias também, que são da nova geração aí, participantes e peças importantíssimas da conquista da Libertadores, por exemplo, e John Arias que, pô, vem mantendo essa regularidade absurda desde quando chegou. Então bota aí nos comentários, cara, eu quero saber de verdade a opinião dos amigos aí sobre isso. Vamos fechar o vídeo agora falando sobre Sul-Americana e um número importante aqui para vocês, relevante, uma curiosidade, de certa forma. A última derrota do Fluminense para adversários sul-americanos foi há 10 jogos. O Fluminense não perde há 10 jogos para adversários sul-americanos. Nessa sequência, a gente teve a última derrota foi no primeiro jogo da Recopa, lá em 2024, né? Aquele jogo que a gente perde 1-0 lá no Equador para a LDU. E aí, no jogo de volta, a gente ganha dele de 2-0 com 2 gols do Aras e leva a Recopa Sul-Americana, exorcizando aquele fantasma da LDU. Depois disso, a gente tem um empate com a Alianza Lima lá no Peru 1-1, uma vitória contra o Colo-Colo no Maracanã 2-1, um empate de 0-0 contra o Cerro lá no Paraguai 0-0, uma vitória contra o Colo-Colo no Chile por 1-0, outra vitória contra o Cerro Porteño no Maracanã 2-1, 3-2 no Maracanã contra a Alianza Lima. Aí vem os da Sul-Americana, né? Esses jogos que eu falei foram da Libertadores do ano passado. E aí vem os da Sul-Americana desse ano. 1-0 na Colômbia contra o Secaldas, 5-0 no San José no Maracanã e 1-1 com União Espanhola. Nessa quinta-feira,
a gente visita o San José lá na Bolívia, né, jogando na altitude. Muito provavelmente o Renato deve repetir o que ele fez no jogo contra a União Espanhola, onde mandou vários garotos, um time completamente em reserva, e é muito provável que o Fluminense vá com esse time alternativo, né, lá para cima do morro, para mais uma rodada da Copa Sul-Americana. Então, meus amigos, isso é algo que eu não tenho dúvidas, mas muita gente tem, né? Se é correto o que o Renato está fazendo de poupar os jogadores nesses jogos fora da Sul-Americana. Então, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam com isso. Por mim, está tudo certo, o Fluminense está liderando o grupo, finaliza a fase de grupo com 2 jogos em casa, então é muito grande a chance do Fluminense terminar na frente, acabar em primeiro, passar para a próxima fase. Então, não vejo nada de absurdo de poupar o time, poupar os jogadores, principalmente num jogo tão difícil desse lá na altitude. Não pelo São José, mas pela altitude. Beleza? Deixa o like de vocês aí, se inscrevam no canal. Amanhã temos mais vídeo aqui no Pitaco. Fiquem bem, saudações colores e até a próxima. Valeu!